Olá, boa noite, Paula. Ei, Douglas, tudo bom? Isaura, boa noite. Suzana, Maria Clara, ei, Luciana, boa noite. Sem voz. Tô sem voz? Vocês estão ouvindo, gente? Não estão respondendo. Eu que não estou te ouvindo. Agora sim, eu vi. Ah, tá. Marcelo falou que não estava me ouvindo. Esse meu assistente, O assistente é um problema. Paula, tá ouvindo, né? Tá joia, gente, obrigada. Raíza, Ana Lúcia, Denise, Fernanda. Ah, ó o Douglas. Cesário. Boa noite, gente. Daiane. Gente, que dificuldade para ler essas letrinhas. Thaísa. Esperar dar 8, né? Já são 8? São, né? Ei, Márcia. Fran. Boa noite, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Gabriela. Ei, Gabi. Cesário, do Rio. É a primeira vez que você está assistindo aqui a minha live? Fê. Ei, Juliana. Tamires. Tudo bom, Gabi? É a primeira? Que legal. Bem-vindo, viu, Cesário? Namorada da Gabriela. Ah, bem-vindo. Bacana. Casal aqui, legal. Carol. Bacana, muito legal. Quando é recomendado, então, né? É melhor ainda, mas a responsabilidade aumenta. Ei, Eda, Grise, Sandra, Cláudia. Esperar só mais um pouquinho. Ah, obrigada, Fernanda. São seus olhos, os olhos generosos. Ainda bem que existem os olhos generosos, né? Iago tá toda semana aqui. Aliás, tem um monte de gente, a Cláudia, a Márcia, a Fernanda, Grise também, tem estado sempre. Ei, Cris, tudo bom? Acho que já dá pra gente começar, né? São 8, são, né? São mais, né? Mais, passou? Bom, gente, eu vou começar. Bem-vindos novamente, bem-vindas todas aqui. Obrigada, né, por vocês estarem mais uma vez aqui comigo. E o tema de hoje, né, que fala sobre sexualidade, eu vou falar sobre a vida sexual como um todo, tentar abordar um pouquinho de cada coisa dentro dessa abordagem. Ah, a Mariola, vai, vai. Eu acho que todo mundo que tá em casal vai ter que depois dar um jeito de colocar em prática os ensinamentos. No sentido de estarem mais seguros, mais conscientes, né? Porque ensinamento fica esquisito. Ei, Ivete, Janaína. Então, assim, na verdade eu vou tentar abordar o máximo que eu puder, né? Dentro do tempo que a gente tem aqui. E tudo isso trabalhado dentro da questão da saúde mental. Então, assim, antes de começar, eu queria pedir para todo mundo desconstruir qualquer ideia de erotização em relação à sexualidade e qualquer coisa que possa remeter a tabu. Eu queria que todos ouvissem abertos,
de uma forma que adolescentes possam ouvir, adultos possam ouvir, idosos, todos podem ouvir o que vai ser dito aqui hoje de uma forma bastante madura. E eu tô falando isso porque muitas pessoas... Ei, Janaína, obrigada. Ei, tia! Muitas pessoas, quando eu faço, né, palestra sobre sexualidade, em universidade ou então em alguma empresa, eu percebo que as pessoas, elas ficam muito constrangidas. E assim, a abordagem do tema é uma abordagem bastante técnica, embora de forma simples, e as pessoas têm um certo constrangimento, muitas vezes abaixam os olhos, não conseguem olhar para mim enquanto eu estou falando, porque aquilo causa um tipo de constrangimento. E a gente precisa enxergar com naturalidade uma coisa que realmente é natural. Só que, ao longo da história, né, e aí a gente tem uma caminhada imensa, foi criado em torno disso, né, da sexualidade, algo que por muito tempo foi até mesmo uma moeda de troca, no sentido de trabalhar a moralidade, no sentido de trabalhar não, no sentido de impor, né, uma moralidade mais castradora, impor algumas questões religiosas. Então eu não vou entrar especificamente nisso, mas só para a gente entender que não tem como a gente falar de sexualidade sem falar de história, sem falar de feminismo, sem falar de machismo, embora eu não vá aprofundar sobre nada disso. Mas a gente precisa entender que esse é o caminho. E aí é interessante que, assim, em relação ao comportamento sexual, as pessoas têm receio até de conversar sobre a questão da sexualidade num grupo de amigos, porque sempre vai para um lado mais erótico, pelo menos o entendimento das pessoas, né? Como se você estivesse falando disso, fosse principalmente a mulher, como se ela fosse uma mulher mais permissiva, e ainda que fosse, mas eu tô falando da questão do julgamento que é feito. E aí a coisa entra por esse caminho do feminismo, porque para pensar comigo se tem como a gente não falar de feminismo. Até um tempo atrás, e eu posso falar não muito tempo, né? Hoje ainda é assim, mas de forma muito incisiva, eu acho que até o período talvez da minha fase adulta, né? Ou então da minha adolescência, ou seja, isso foi ontem. Enfim, embora isso ainda esteja presente, até muito pouco tempo as pessoas elas classificavam a mulher, por exemplo, pelo fato dela casar ou não virgem, ou pelo fato dela, quantos parceiros ela já teve ao longo da vida, né, parceiros sexuais, e ela era vista dessa forma. Né? Ela era classificada como uma mulher direita, se ela se casasse virgem, ou classificada como uma mulher fácil, como uma mulher devassa, como uma mulher de pouco valor, que não devia ser tão levada a sério se ela, por exemplo, não se casasse virgem. Inclusive existia o rótulo, né? A mulher que é para casar e aquela mulher que é para você se divertir. Então, a questão da sexualidade, ela está totalmente impregnada, né, por esses conceitos em relação ao feminismo e ao machismo. Tá totalmente. E a gente precisa desvincular. Inclusive, eu gostaria que todo mundo que está aqui presente conseguisse desvincular exatamente isso. O machismo ou o feminismo. A gente vai falar de sexualidade do indivíduo, tá? E, obviamente, como ele interage como casal, com parceiros. Então, para a gente entender como esse caminho é difícil, né, principalmente para a mulher, entender a sua sexualidade, a relação que ela tem por conta desse conceito que ainda persegue a mulher, né? E eu encontro no consultório muito frequentemente mulheres falando sobre essa situação em relação ao prazer, a dificuldade em lidar com o próprio prazer, a dificuldade em se expressar para o seu parceiro. Exatamente porque ainda está impregnado esse julgamento que ela vai sofrer, né, em relação se ela falar de que ela gosta, que posição ela gosta ou como ela não gosta. Ainda existe isso, e eu não estou falando de mulheres assim na fase madura da vida, né? Eu estou falando de mulheres jovens, né, na faixa dos 20 anos, que têm essa dificuldade em lidar com o próprio corpo e em se expressar para o parceiro. Existe também essa situação em relação aos homens? Existem homens também que se queixam
de questões relacionadas à sexualidade, mas é muito mais uma demanda das mulheres, né? Dos homens é mais por parte de algum tipo de disfunção sexual. E aí eles vão parar no consultório para trabalhar isso. Mas as mulheres, elas começam desde a parte da dificuldade em descobrir o próprio prazer, a dificuldade em se expressar sexualmente. E sexualidade, a gente fala e remete de imediato ao ato sexual. E na verdade, sexualidade é tudo, né? É um conjunto. A sexualidade é a forma como você se veste, você está expressando a sua sexualidade, né? No sentido de energia sexual. A forma como você se veste, a forma como você fala, a forma como você anda, de alguma maneira é a forma de você expressar a sua energia sexual. O que não quer dizer, gente, assim, a pessoa que se veste de forma mais comportada, então ela é super contida sexualmente. Não, não está nisso. A leitura não é direta desse jeito. É a forma que a pessoa se sente à vontade para se expressar. E aí a sexualidade tá junto disso. Então, o que acontece? A questão da mulher, quando ela se queixa, né, para mim no consultório, sobre o corpo dela, que tem tudo a ver com a autoestima, por exemplo, né, é outra coisa que a gente não pode deixar de falar. Aliás, duas coisas que a gente não pode deixar de falar em relação à parte psíquica: autoestima e autoconhecimento. Essas duas coisas vão estar ligadas o tempo inteiro. Então, sobre o autoconhecimento e a autoestima, eu tenho uma outra palavrinha que acaba sendo extremamente vista de uma forma preconceituosa dentro de um tabu. Muita gente, até hoje, pessoas esclarecidas, tem muita dificuldade para lidar com o conceito de masturbação. Quando a pessoa ouve masturbação, e até muito pouco tempo, né, colocava-se a masturbação como sendo alguma coisa de pecado, né, alguma coisa que tinham várias lendas, né, envolvendo a masturbação, principalmente para o menino. Para a mulher, então, é algo impensado. A mulher que considerasse a possibilidade da masturbação, essa mulher é perdida, né? Essa mulher está totalmente fora do padrão moral. E isso, gente, acontece hoje. Quando uma mulher aborda no consultório algum tipo de dificuldade com a própria sexualidade, no sentido de descobrir o seu prazer, no sentido de não conseguir atingir o orgasmo, eu coloco a situação, né, a possibilidade dela trabalhar a autodescoberta pela masturbação, né, a automasturbação. Elas ficam assim extremamente assustadas, muitas extremamente constrangidas. Então assim, até para abordar e sugerir, né, precisa um tempo para fazer a pessoa desconstruir essa ideia de que masturbação é uma coisa que não é direita, que masturbação é uma coisa que a gente não pode fazer. E na verdade, é extremamente saudável para que você tenha uma vida sexual saudável. Como eu vou saber como é o meu prazer sem que eu me conheça? Como eu vou poder guiar o outro, né, o meu parceiro ou a minha parceira? O homem fica muito mais à vontade nesse lugar, né, da masturbação. A mulher não. A mulher tem dificuldade em se tocar. A mulher tem vergonha, muitas vezes, dela mesma em se tocar. E isso é extremamente salutar. É muito importante que ela se abra para esse momento de conseguir ter uma boa relação com ela, com o corpo dela, né? Com a sensação, a percepção que ela tem desse prazer. E aí a gente entra num outro ponto que talvez não, tem muito a ver também com o machismo e o feminismo, que é a situação que a gente se coloca às vezes nessa fala, né? Ah, porque eu quero proporcionar prazer ao meu parceiro. Eu quero proporcionar prazer à minha parceira. Ah, ou então o homem vira para a mulher, né? Se ela tiver, depois de um ato, de uma relação sexual, vira e fala assim: eu consegui te dar prazer, né? Ou então eu não consegui te dar prazer, e a mulher da mesma forma. Então, assim, é muito complicado quando a pessoa se coloca nessa responsabilidade, nesse lugar de oferecer, de proporcionar prazer ao outro. Claro que é uma prática que está sendo feita entre duas pessoas, né?
Mas, na verdade, você tem que ser responsável pelo seu prazer. O outro, ele vai complementar. O outro vai entrar na vibe, né, do seu prazer. E vice-versa. Então, a gente tem que desconstruir essa ideia de que o homem ou a mulher vai proporcionar prazer para o seu parceiro ou para a sua parceira. O prazer primeiro tem que ser descoberto em nós. Eu venho falando, né, nas lives que eu faço, e eu sempre falo sobre isso, que tudo é de dentro para fora. Tudo que acontece com a gente, as nossas ações, a forma da gente pensar quando a gente planeja alguma coisa, a nossa forma de sentir, nunca é de fora para dentro. É sempre de dentro para fora. Então, como que na sexualidade vai ser diferente? Né? Como que o outro vai acessar um prazer que eu tenho que acessar primeiro? Até para poder conduzir, até para naquele ato eu dizer o que tá bom, o que não tá, o que me incomoda. E aí, dentro disso, tem vários desdobramentos, né? As pessoas, por exemplo, mulheres. Eu vou focar na questão das mulheres, que a dificuldade em lidar com isso é muito mais das mulheres do que dos homens por uma questão histórica, né? É bem claro isso. E aí as mulheres têm essa dificuldade em se expressar, primeiro, como eu falei, pelo medo do julgamento, e segundo, por acreditarem que o sexo é uma coisa que não pode ter um grau de importância na vida delas. E aí eu pergunto, por que não? Né? Ele tem que ter a importância que você, que o teu desejo orienta. E não o que alguém diz, né? Quantas vezes você vai ter relação na semana, enfim, no mês. Isso é muito particular. Então, é importante que as pessoas se coloquem no lugar de entender o próprio desejo, como funciona essa libido, tanto para o homem quanto para a mulher, verbalizar para o parceiro, porque a pessoa não tem bolinha de cristal, né? A comunicação entre os parceiros, no caso de cônjuges, né, de casal, de pessoas que compartilham aí uma relação dentro da mesma casa, enfim, ou namorados, qualquer pessoa que tenha essa troca, né, dessa energia sexual, é importante que seja conversado. Tudo aquilo que diz respeito ao prazer da mulher e o homem em relação ao prazer do homem. Porque muitas mulheres, uma outra coisa que eu ouço muito no consultório, que é a seguinte fala, as mulheres falarem assim, eu sinto desejo, eu tenho vontade de ter relação, mas eu espero meu marido me procurar. Porque se eu procurar ele, o que ele vai dizer? Então, assim, a coisa chega num nível, e mais uma vez eu reforço, mulheres jovens, não estou falando de mulheres mais maduras. Então, assim, isso é algo muito sério, porque a pessoa não está conseguindo expressar o desejo que ela sente naquele momento, por medo de um julgamento, né? Pessoas que têm educação muito rígida, né? Por parte dos pais ou por parte daquelas pessoas que vão conduzir a vida inicial, elas sofrem muito porque se sentem aprisionadas nesse período com a ideia de que sexo é algo sujo, né? A própria questão do pecado. Então, até você conseguir desconstruir isso e entender que você é dono do seu desejo, que o desejo não tem fronteira, na relação sexual não existe o que é certo e o que é errado, desde que seja permitido. Aí a gente vai entrar em algumas coisas que são saudáveis, outras coisas que já não são, mas eu tô falando no sentido da permissividade, que ambos vão ter. Tudo aquilo que você acorda com seu parceiro, né, que você senta e combina que é consentido, tudo aquilo que você acha que vai ser prazeroso para ambos, né, isso tem que ser uma via de mão dupla, é certo. Não existe, qual é a posição mais certa, cada um vai sentir prazer de uma forma, algumas pessoas vão gostar muito de fazer de ter relação sexual de dia, outros vão preferir de noite, vai ter quem vai preferir de luz acesa, vai ter quem vai preferir uma posição X ou Y. E não é isso que vai dizer se a pessoa... Tem muita gente que qualifica, né? Nossa, fulano é bom de cama, fulana é boa de cama. E o que é ser bom de cama, na verdade? Né? Esses rótulos, aliás... Todo rótulo é muito preocupante, porque a pessoa que é boa de cama, nesse sentido sexual, é aquela pessoa que tem liberdade e segurança para se expressar sexualmente. É aquela pessoa que não tem medo da reação do outro, porque vamos partir do princípio, se eu estou chegando no auge de ter uma intimidade sexual com o meu parceiro ou com a minha parceira, e eu tenho receio, eu tenho ressalvas de me expressar para ele ou para ela, tem alguma coisa errada aí. Tá havendo algo desproporcional, né? Tem alguma coisa que não está funcionando. Então é importante que se você chegou ao ponto de ter intimidade com aquela pessoa, então você deve falar para ela o que agrada ou o que não agrada. E aí vem muito também dessa sintonia da compreensão.
O homem, por exemplo, de entender, né, o homem ou a mulher, de entender a mulher que teve uma educação mais castradora, da mulher que passou aí por um momento difícil. Eu recebo também no consultório um número muito grande de mulheres que relatam abuso na infância, na adolescência, e isso causa uma série de danos, né, danos psíquicos, que muitas vezes elas levam para o resto da vida, principalmente aquelas que não fazem uma terapia, né? A terapia auxilia muito esse processo de desbloquear. E aí é fundamental que esse parceiro, ele enxergue essa parceira como um todo. A pessoa que está com você, ela não pode te olhar apenas como uma pessoa que vai ter relação sexual, ponto final. Eu vou focar no órgão genital, que é o que me interessa. Aquela pessoa que tem aquela vagina, aquela pessoa que tem aquele pênis, junto daquilo existe um todo. Um todo que é mente, corpo, sentimentos, pensamentos e uma história. Então, se você partiu do princípio, agora você pode falar assim, Bruna, mas e se for uma relação de uma transa de uma noite? Uma relação de uma noite. Ok, você não vai exigir muito do seu parceiro numa transa de uma noite, né? Ou da sua parceira. Mas você também tem que ter esse entendimento de que você não pode exigir muito, então você também não pode querer que haja todo esse contexto de compreensão. Agora, vamos entender que eu estou falando aqui de um relacionamento estável, né? Onde aquela pessoa mantém uma relação com a outra. Nesse relacionamento, a conversa é fundamental para que haja, primeiro, o entendimento do respeito, quem é o outro, e aí volto a frisar a leitura que a gente faz do outro. Né? A leitura de quem é essa pessoa, qual é a história dela, como ela foi construída, quais são os traumas dela. E a mesma coisa, né, um com o outro. Isso tem que ser recíproco para o homem, para a mulher, enfim, mulher-mulher, homem-homem, homem-mulher. Então, essa leitura é fundamental para que haja essa compreensão daquilo que você pode esperar do seu parceiro ou da sua parceira sexualmente naquele momento da vida. Porque existem momentos, né? Existem fases da vida que você vive com maior, passando por problemas, dificuldades, em que de repente o sexo vai ficar em segundo, terceiro plano, onde ele não vai ser prioritário. E existem fases da vida em que você já consegue se expressar muito melhor, você consegue estar livre, né, para deixar a sua libido acontecer sem que tenham outras interferências, né? As interferências externas que abalam as pessoas, questão financeira, problema de saúde, interferem. Não adianta a gente separar. Tem muita gente que fala assim, homem não sabe separar, né? Homem consegue separar, né? Pode estar com o problema que for, que ele vai querer ter relação, que ele vai ter libido, e isso não é uma verdade, tá? Existem pessoas e pessoas. Vão ter aquelas pessoas, homens, que vão conseguir separar, tá com um baita problemão, e na hora de ter relação vai correr tudo bem, ele vai apagar tudo, e vão ter mulheres que vão estar com um baita problemão, e na hora do sexo vão apagar tudo e vão conseguir deixar a libido fluir, e vai ter o contrário, tanto o homem quanto a mulher, que não vai conseguir ter um bom desempenho sexual, que não vai conseguir se sentir à vontade, livre, diante de uma que esteja vivendo uma situação problemática, por exemplo, né? Passando por uma dificuldade no trabalho, um parente, né? Uma pessoa querida que esteja adoecida, a própria pessoa estar com algum tipo de doença, independente de ser uma doença que interfira na sexualidade, né? Quando você está doente, você tende a ficar mais frágil, né? Mais vulnerável a qualquer situação que envolva o emocional. Então a gente precisa ter esse entendimento de quem é esse outro, em que momento ele está vivendo, para que essa relação ela aconteça de uma maneira saudável e prazerosa para ambos. Uma outra coisa que aparece muito no consultório é homens se queixando de mulheres que não têm muito interesse pelo sexo, suas parceiras, que não têm tanto interesse pelo sexo. E acontece de mulheres se queixarem de homens que têm mais interesse excessivo. Só que as queixas são muito diferentes. A queixa da mulher, geralmente, tá, gente? Existem, obviamente, as particularidades. Mas, de um modo geral, as queixas são essas. A mulher vira e fala assim, não, porque o meu marido ou meu namorado, enfim, a pessoa com quem ela tem um relacionamento, brigou comigo o dia inteiro, a gente não se entendeu, a gente teve uma discussão, e aí eu fiquei super magoada, porque ele falou uma coisa que não foi legal, que me magoou, mas aí à noite ele quer ter relação como se nada tivesse acontecido.
Essa é uma queixa muito frequente. E os homens, né, se queixam em relação à mulher que qualquer coisinha fica magoada e que ele tentou fazer as pazes depois de uma discussão, depois que houve algum tipo de desentendimento e que ele queria à noite ter relação exatamente para resolver o problema, como se aquilo ali fosse a solução para tudo que está acontecendo ali de negativo entre eles. Então, assim, o que está acontecendo de errado? O desejo dele e o desejo dela não é dizer que estão errados, na verdade, estão em desacordo. Eles precisam parar, sentar e conversar. Ela precisa verbalizar, sem partir do princípio que é uma coisa óbvia que ele já sabe. Olha, você me magoou, a gente não tá legal, e eu não tô com cabeça agora. Eu não vou estar à vontade com você, porque eu tô magoada com você, né? Existe uma teoria, né, de que a mulher associa sexo a afeto. E isso é uma teoria também relativa. A gente tem que tomar muito cuidado com essas falas, né, muito prontas, porque existem sim mulheres, pela própria questão da estrutura psíquica, né, talvez em sua maioria, que associem o sexo à afetividade. E os homens não estariam associando o sexo à afetividade. Isso também não é uma verdade absoluta. Pela própria estrutura psíquica, o homem pode ter mais facilidade em desvincular o sexo do afeto, mas existem muitos homens também que vinculam. Então a gente tem que tomar cuidado, como eu falei, com os rótulos. Então, assim, falta de comunicação é um problema muito maior do que falta de prazer, porque muitas vezes a falta do prazer vem da insegurança que a pessoa sente com o parceiro ou com a parceira. Porque para você ter esse momento de intimidade, para você ter esse momento de entrega, e a sua cabeça tem que estar, obviamente, muito tranquila para você estar ali naquele momento, senão vai acontecer com qualquer outra coisa que você está preocupado, e aí você está fazendo uma coisa naquele momento, seja jantando, seja trabalhando, seja lendo um livro, seja vendo uma TV, e o teu pensamento está lá em outro lugar, está lá no problema, lá naquilo que você quer resolver. No ato sexual, é da mesma forma. Funciona do mesmo jeito. Você está ali de corpo, mas a sua mente está em outro lugar. E onde é que está o prazer? Né? Até eu coloco como um subtítulo da live que sexo é uma coisa que está na sua cabeça. E de fato, o prazer ele está muito mais na mente do que no órgão em si. Claro que o estímulo, né, desse órgão, o ato em si, proporciona prazer, que as terminações nervosas, né, a sensibilidade tanto do pênis quanto da vagina, o prazer também está ali. Mas esse prazer sozinho não se sustenta. Esse prazer sozinho, na verdade, ele é apenas um estímulo que o seu corpo vai ser uma descarga de estímulo que ele vai receber e a coisa vai acontecer, mas você não vai estar ali. Muitas vezes, no meio do caminho, você se desconcentra e a coisa não flui, não fica legal. Então, a cabeça, a mente, o seu psiquismo, ele tem que estar ali por inteiro, naquele momento. Então, como eu falei, a falta de comunicação. E aí eu sempre recomendo que as pessoas conversem, entrem num acordo. Porque num casal pode acontecer que um goste mais de sexo que o outro, dê mais valor ao sexo do que o outro. Então é importante vocês chegarem num consenso. A partir do momento que vocês estão desenvolvendo uma relação a dois, é importante que cheguem num meio termo. Um vai ter que ceder para o outro em algum momento. Então aquela pessoa que tem assim menos desejo sexual, né? Mas não por qualquer doença, tá? Pela própria estrutura dela, a personalidade dela, ela tem menos desejo, tem vontade de ter relação menos vezes, né? Essa pessoa, ela precisa entrar num acordo com aquela outra que quer mais vezes, que tem uma libido, né? Mais latente. E aí fala assim, olha, o que acontece? Você não tem muito desejo, mas se eu te estimular, se eu estimular o seu prazer, né? Você acha que você consegue? Você acha que a gente pode ter relação mais vezes, né? Do que de repente ela gostaria e menos vezes do que ele gostaria, ou vice-versa, né? Porque existem também mulheres que se queixam de que o parceiro tem menos libido, né? Tem menos vontade de ter relação sexual. Então, assim, nada de rótulos, tá? Isso pode acontecer tanto para o homem quanto para a mulher. Então, essa conversa, né, de chegar nesse consenso é muito importante para que haja essa relação fluida, essa relação onde o prazer vai ser explorado, onde você
previamente, que trabalhou seu corpo através desse autoconhecimento, da masturbação, e você vai conseguir se expressar para esse parceiro ou para essa parceira, e é importante chegar nesse acordo, porque se é um casal e um gosta mais, o outro gosta menos, não é um só que tem que ceder, né? Ou que gosta mais ou que gosta menos. É importante que haja ali um meio termo. Todo mundo vai ter que ceder um pouquinho. Agora, se a gente está falando de uma pessoa que não tem muito estímulo sexual, que tem uma libido mais baixa, que o prazer ele vem com mais o desejo, prazer não, o desejo sexual. Se eu falei o prazer antes, falei errado, tá, gente? Eu troquei as palavras. O desejo sexual é diminuído. Se isso acontece por uma questão de alguma patologia, né, alguma doença, uma disfunção sexual, aí é diferente. Aí não convém que essa conversa aconteça no sentido de acordo. Convém que essa pessoa busque um tratamento. Porque existe tratamento, né? E todas as disfunções sexuais, né, tanto para o homem quanto para a mulher, podem ter origem orgânica como origem psíquica, igual a qualquer doença, qualquer outra doença. Então é fundamental que, se identificar que é um problema que está persistente, que está causando angústia, que está causando ansiedade, que está causando um incômodo muito grande, essa falta do desejo, a própria falta do prazer, a ausência do orgasmo, que é um outro ponto assim de total questionamento por parte das mulheres com muita dificuldade. Eu recebo no consultório mulheres que falam já na fase madura da idade que nunca conseguiram atingir um orgasmo, muito por isso, porque não conhecem o próprio corpo, porque desenvolvem uma relação de culpa com o sexo, né? Não conseguem desvincular essa situação de ser algo que é pecado, de ser algo que é errado, que não se pode fazer. A própria ideia, né, religiosa de que o sexo é para a reprodução, se é para a reprodução, não pode ter prazer, né? Então é fundamental que a pessoa entenda o que está acontecendo com ela, se isso faz parte de quem ela é, ou se isso faz parte de uma disfunção, de alguma coisa no organismo dela, né, físico ou psíquico, que está em desarmonia, que está em desacordo. Eu até separei aqui para não esquecer, eu anotei os tipos, né, de disfunções sexuais, e talvez tenham até algumas dúvidas, porque as pessoas confundem, atribuem algumas doenças só a mulher, outras só ao homem, e pode acontecer de ambos. Então, assim, a gente tem de disfunção sexual da mulher, é o desejo sexual hipoativo, né, que é aquele desejo diminuído, a mulher que tem menos vontade de ter relação. Essa mulher, ela pode ter menos vontade, mas não quer dizer que ela não seja capaz de atingir o orgasmo, tá? Ela pode ter assim, eu tenho menos interesse em sexo, mas quando a relação acontece e quando ela se entrega, ela pode ter uma relação bacana e saudável. E aí a aversão sexual é no caso da mulher que não tem nenhum tipo de interesse, o nome já diz, ela tem aversão a qualquer tipo de contato sexual, a relação como um todo, e aí entende-se na questão da aversão sexual a própria masturbação. Então ela tem aversão, que isso pode ser algo de origem da educação, alguma coisa da deturpação do entendimento do que seja sexualidade. Pode ser também alguma questão orgânica, hormonal. Então, pode ter várias causas. Perturbação do orgasmo, né? Que ela consiste numa dor persistente na região genital. E aí acontece de não ser prazeroso esse momento do orgasmo, né? Na hora existe um tipo de espasmo, algum tipo de inervação naquela região que provoca dor. Então, em vez de ser prazeroso, ele passa a ser incômodo. O vaginismo, né, que é uma outra disfunção que tem a ver com a dor no momento da penetração. Então, assim, essas são as principais que aparecem. Tem outras, mas as mais comuns de queixa são essas. As disfunções no homem, né? A perturbação do desejo sexual hipoativo, que é a mesma coisa que existe na mulher, da falta de interesse, né? A falta de desejo. A disfunção erétil, né? Que é a dificuldade em manter a ereção ou a dificuldade em começar, em ter ereção. Também podem ter causas orgânicas ou, né, no caso, físicas ou psicológicas, né? E aí tem várias situações,
medicamento, uso de drogas, álcool pode causar também. As pessoas não acham que o álcool seja tão nocivo, e para essa questão da sexualidade ele também pode ser bastante nocivo. O uso abusivo do álcool, e aí depende do quanto aquele indivíduo tolera, quanto o organismo dele tolera o álcool. Pode ser por algum outro tipo de doença física que acaba acarretando na dificuldade da ereção, né, como a própria diabetes, é uma doença que pode dificultar também, atrapalhar essa ereção. As ejaculações, né, disfunções ejaculatórias, que aí a gente tem as mais comuns, que são a ejaculação precoce, né, que é a prematura, quando o primeiro estímulo, né, o menor sinal de estímulo sexual, o homem ejacula, né, ele não consegue manter aquele ato antes de ejacular. Existe a tardia, né, que é quando demora muito para ter ejaculação, e muitos homens se queixam da ansiedade que isso gera, porque eles estão sentindo prazer, mas não conseguem ejacular naquele momento controlado, e aí isso se estende, mas é possível haver essa ejaculação, mas isso vai causando uma ansiedade. Geralmente está ligado a causas psíquicas mesmo, né? A maioria, mas existem outras doenças ou questões hormonais que também podem interferir. E tem a anejaculação, né, que é a ausência completa dessa ejaculação, ainda que haja o orgasmo, tá? O homem pode atingir o orgasmo, mas de repente ele não vai conseguir, ele não vai conseguir ejacular. Isso também causa muita ansiedade. Isso aparece muito no consultório, né? E os homens acabam questionando: ah, mas eu tive prazer, eu não tive orgasmo? O orgasmo é a sensação que você tem que descobrir, tem que definir o que você entende por orgasmo, né? Eu acho que as pessoas ficam muito preocupadas porque cada um vai ter uma definição disso, mas o seu corpo vai responder, né? A reação é do seu corpo, embora seja comandado muito também pelo seu estado mental, o seu estado psíquico. Mas pode acontecer sim de ter esse momento do orgasmo, porém sem a ejaculação, tá? E existem doenças que são cabíveis aos dois, né? Ao homem e à mulher, que é a dispareunia, que é a dor no órgão sexual, tanto na mulher quanto no homem. A frigidez, que é uma outra doença que é muito caracterizada da mulher, né? As pessoas acham que só a mulher pode ser frígida, né? A frigidez a palavra vem de frio, frieza, a pessoa que não sente interesse, não sente desejo sexual. Pode ter no homem e na mulher. E tem a anorgasmia, que também pode dar no homem e na mulher, que é a ausência do orgasmo. Só que a diferença, as pessoas confundem frigidez com anorgasmia. A frigidez é a ausência de desejo, o impulso sexual não existe, a pessoa não tem libido, não tem interesse. E na anorgasmia, ela não consegue atingir o orgasmo, né, que seria esse ápice, porém, ela tem desejo, né? Inclusive, o ato em si pode ser muito prazeroso, pode ser muito agradável. E uma outra coisa importante é a gente também desconstruir a ideia de que o sexo ele só foi válido se teve orgasmo. Ah, ele só foi bom se tanto a mulher quanto o homem atingiam um orgasmo. Isso não é verdade. É verdade que o orgasmo é o ápice, né? Aquele momento que todo mundo espera. Porém, aquele ato sexual pode ser muito prazeroso, pode ser muito agradável, ainda que ambos ou um deles não atinja esse orgasmo. Por várias questões, né? Por uma ansiedade, ou por não estar muito à vontade com o próprio corpo, por algum tipo de insegurança, por algum tipo de autoestima. Então, essa questão do autoconhecimento a gente não pode abandonar, tanto para o homem quanto para a mulher. É muito importante que ambos trabalhem o conhecimento e entendimento do corpo, para que possam verbalizar, uma vez que essa relação acontece entre duas pessoas, né? Que possa verbalizar para o outro como se sente em relação ao ato em si, como se sente em relação ao próprio corpo e como essa pessoa sente mais prazer. E aí isso inclui posições, isso inclui palavras. Ah, existe certo e errado? Não, existe aquilo que é permitido entre ambos. Existe aquilo que vai gerar prazer em ambos. Muitas mulheres, e assim, eu insisto nisso, né? Elas se travam muito, né, no ato sexual por ficar com muita caraminhola na cabeça, achando assim, o que ele vai pensar se eu falar para ele, por exemplo, que eu gosto de falar um palavrão ali naquele momento, né? Eu ouço muito isso no consultório. Ah, ele vai achar que eu sou o quê? Ele não vai achar nada. E se ele achar que você é alguma coisa que não é muito legal,
não é a pessoa com quem você deve estar. Porque, como eu falei, se é alguém com quem você divide uma intimidade, que você compartilha um momento extremamente íntimo, é alguém que precisa ser merecedor da sua intimidade, né? Assim como a mulher, é alguém que merece ser merecedora dessa intimidade. Então, se a pessoa vai achar que você é isso ou aquilo, por que ela tá com você, né? Então, você tem que questionar e não se subjugar, porque acaba que é isso que acontece. Em vez de você se empoderar, isso vale para os dois, mas é algo que acontece muito mais com a mulher, ela precisa se colocar. Não, peraí, se eu tô com uma pessoa que vai achar que eu sou menos mulher, ou que eu tenho menos moral, eu tenho menos valor, porque eu quero falar X ou Y, ou que eu quero estar na posição X ou Y, ou porque eu tenho a fantasia assim ou assado, você tem que questionar se você realmente deveria estar com essa pessoa, né? E como eu falei, isso vale para ambos, porque existem muitos tabus, né? Existem muitas coisas que envolvem isso. Uma coisa que os homens sofrem, porque a gente está falando da mulher, porque isso é muito aparente. Mas uma coisa que acontece com o homem também sofre muito. Por quê? Assim como a mulher é cobrada de uma posição mais submissa, aquela que tem que não pode ter tanto desejo. Não, a mulher direita não pode ter tanto desejo sexual. Ela tem que querer ter relação quando o parceiro dela quiser. E aí, isso é uma coisa absurda de você considerar como normal. Isso aí é uma distorção daquilo que realmente a gente deve entender como saudável. E para o homem, existe uma outra pressão. O homem tem que ser aquele que quer ter relação sempre, é aquele que, se a mulher procurar ele tem que estar ali disponível, ele tem que ter ereção, ele tem que ejacular, porque assim. A questão de como o homem expressa esse prazer, seja através do orgasmo, da ejaculação, é muito mais aparente, né, muito mais físico do que para a mulher. Então, eles são cobrados e se sentem cobrados. Isso no consultório acontece. Homens que falam assim, eu não estava com vontade de ter relação, mas eu tive que ter porque senão o que a mulher ia pensar, né? Uma namorada ou uma ficante, ela ia achar que eu não sou homem o suficiente. Então eu tive que ter, mas eu não estava afim, eu não estava legal. Uma outra coisa que o homem também acaba tendo uma dificuldade, e isso interfere muito na autoestima, e vice-versa, a autoestima interfere nisso, é o tamanho do pênis, que é uma outra questão também que causa muito constrangimento, muito sofrimento por parte dos homens, porque socialmente foi colocado uma situação de que o pênis maior proporciona mais prazer, o pênis menor proporciona menos, e a gente sabe muito bem que não é assim. A gente está falando aqui de comportamento sexual. Então, não conta muito o formato daquele órgão feminino ou masculino. Conta como você vai se expressar com ele. Como você vai usar o teu órgão a seu favor, para você trabalhar o seu prazer. Então, não é o tamanho dele, né? Na verdade, o comportamento sexual, que é o todo, né? Muitas vezes o ato sexual satisfatório, ele começa antes daquele contato ali, antes da penetração, ele começa no que a gente chama de preliminar, começa numa troca de carinho, começa numa conversa, né? Começa no entendimento. Então a gente não pode ficar focado na questão do órgão em si, né? Seja ele feminino ou masculino. É importante você entender a expressão daquele ato sexual um com o outro. Então o homem, ele também sofre com essas pressões, né? Não é uma coisa que acontece só com a mulher. Sofre com a ansiedade, porque aí ele pensa assim, se eu não tiver uma ereção, né? Se eu não conseguir dar conta disso, e aí não se trata de dar conta, né? E muitos se colocam nesse lugar. O que ela vai achar de mim? Que eu sou pouco homem, que eu sou menos homem, enfim. Ela vai duvidar da minha virilidade, da minha masculinidade, e aí entra de novo a situação da compreensão, né? Por que aquilo está acontecendo? Qualquer pessoa, qualquer homem, independente de ser viril ou não, pode ter algum tipo de dificuldade com a ereção em algum momento. Ah, não, isso acontece frequentemente. Vamos buscar ajuda profissional, né? Vamos buscar tratamento. E aí pode ser, né, com um médico, um urologista, um especialista, pode ser também com um psicólogo e podem ser os dois, para você descobrir a causa. Muitas vezes, muitas, a causa é psíquica. Estresse, ansiedade, depressão e podem ter as causas físicas, como eu falei, né? Alguma doença pré-existente, podem ter comorbidades que acabam contribuindo com essa dificuldade erétil.
Então, a sexualidade, ela não envolve aquele ato, ela envolve toda a tua história. Você vai para aquela relação com toda a tua história de mulher, com toda aquela tua história de homem, com toda a tua história cultural, social, familiar e principalmente psíquica. Como você se enxerga, como você se entende sexualmente, né? Quem você é naquele momento, se você se permite ser uma pessoa livre, ou você se permite ser a pessoa que vai se preocupar com rótulos, se você vai ser a pessoa que vai se preocupar no entendimento do outro com a tua performance, né? Como você vai impressionar o outro, como você vai oferecer prazer ao outro, né? Se acontece entre duas pessoas, esse prazer deveria ser mútuo, né? Tanto a mulher buscar esse prazer para ela e automaticamente, quando ela tá ali inteira, disponível, quando ela consegue vivenciar aquele momento de forma plena, automaticamente ela vai conseguir também contribuir com o prazer do parceiro. E a mesma coisa o homem, né? Quando ele tá ali inteiro, quando ele tá ali pensando que é uma relação mútua, quando ele tá ali desconstruindo, né, toda essa ideia do macho alfa, do macho viril, que tem que proporcionar prazer à mulher, que é ele que tem que propor quando vai ter relação, ou que é ele que tem que definir quais vão ser as posições ali naquele ato, e aí é importante que ele entenda também essa construção da mulher, né, como foi essa construção dela, para ver onde ela vai ficar à vontade, e se ela não está à vontade, conseguir propor uma forma de que ela vá aos poucos, né, se soltando, porque essa compreensão vai dar muito conforto à parceira, né? E aí eu tô falando em relação ao homem para com a mulher por ser mais comum, né? A mulher ter mais dificuldade em se expressar e vivenciar a sua sexualidade. Então, quando ela se sente segura, quando ela se sente compreendida, ela não vai ter nenhum receio de dizer do que ela gosta, de falar de uma fantasia. Fantasia é uma coisa saudável, que é uma outra coisa que surge no consultório como um tabu, né? Poucas pessoas, às vezes eu até sugiro, quando o casal, na terapia de casal, eles falam que a relação sexual não tá muito legal, tá meio morna, eles não estão conseguindo se entender, e às vezes eu sugiro que eles, né, pensem numa fantasia, eles pensem em utilizar, né, algum tipo de objeto, um tipo de brinquedo sexual que possa ser útil ali para aquele momento de prazer deles. Eles também ficam muito constrangidos e assustados porque ainda é um tabu, né? Na verdade, a relação sexual ela tem que ser ali, naquele formatinho que disseram que é o certo de mulher direita, de homem casado, ou então de homem que tem uma relação séria com a mulher, do homem que não pode propor para a mulher alguma coisa diferente, porque senão ele vai achar que ela é uma devassa, enfim, né? E aí é aquela história, a gente pode ser o que a gente quiser, desde que isso não te gere prejuízos, não gere prejuízos ao outro, você pode ser o que você quiser, mas você tem que se sentir seguro, você tem que ter liberdade para isso. Deixa eu olhar o tempo aqui, gente, porque tem ainda coisa pra falar. 13. Ah, tá, entendi. Eu nem tô vendo se vocês estão fazendo. Tem muita pergunta aqui, não, né? Não. Tá. Outra coisa, o nosso corpo é o nosso instrumento. Então, você só vai conseguir sentir prazer se você entender como esse instrumento funciona. Vamos pensar em instrumentos físicos. Vamos pensar num martelo, vamos pensar num alicate, sem nenhuma conotação sexual, tá, gente? É só uma analogia. Vamos pensar numa chave de fenda, num garfo, numa faca. Esses objetos que são também instrumentos para alguma coisa, para algum fim, né? O garfo e a faca para comer, o martelo e o prego para usar num reparo, numa construção. Esses instrumentos lá parados, quietos, vão fazer alguma coisa? Tá lá, o martelo tá em cima da mesa, o garfo e a faca tá em cima do prato. Vai fazer alguma coisa? Não. Eu preciso manipular esses objetos para que eles sejam úteis a mim, para que eu consiga ter o resultado que eu desejo com eles. A mesma coisa vale para o nosso corpo. Não sei se foi uma analogia meio bizarra, mas é exatamente isso. Se eu não manipular o meu corpo como instrumento, eu não vou saber para que ele serve. Eu não vou conseguir fazer bom uso dele. Então, volto à questão do autoconhecimento. O autoconhecimento é de tudo. É do seu corpo, é da sua mente, é como você cria
como você constrói a ideia da sexualidade. E se você acha que você está construindo, está mantendo uma ideia que foi construída lá atrás, no passado, talvez você tenha que repensar. Porque pode ser que essa ideia que você construiu lá atrás já não caiba hoje. Já não caiba na mulher que você é hoje, já não caiba no homem que você é hoje. Então é fundamental que você analise se aquele modelo que foi passado, ele é um modelo que vai te fazer feliz, que é um modelo que vai te proporcionar uma expressão segura. A Janaina está falando, vai se permitir, né? Se a gente não, na verdade, se a gente não permitir, nada acontece. Tudo depende daquilo que a gente entende que é prazeroso, que é saudável pra gente. E a gente falar de sexo sem falar de prazer não faz muito sentido, né? É um momento onde o prazer, ele deve estar presente. Ah, mas eu não sinto prazer. Tem alguma coisa errada, porque é para sentir, né? Ah, eu não consigo atingir o orgasmo. Tem alguma coisa errada. E geralmente é com você, não é com o outro. Ah, não, mas tem a ver com a forma como o meu parceiro ou como a minha parceira lida comigo no ato. Então você vai sentar e vai esclarecer isso. Sem medo dele ficar magoado ou dela ficar magoada, tipo, o que ele vai achar de mim? Não, é verbalizar mesmo. Olha, eu quero que a nossa relação seja ainda melhor, eu quero me sentir à vontade com você, e isso que você tá fazendo desse jeito não tá legal, eu prefiro que você faça do jeito assado. É simples assim. A comunicação, ela deve ser direta, ela deve ser simples, como tudo que flui dentro de um relacionamento. Volto a dizer, se você chega no máximo de intimidade com uma pessoa para ter relação com ela, você precisa ter o máximo de intimidade para falar com ela sobre como você se sente, sobre aquilo que tá bom e aquilo que não tá bom. É fundamental. Gente, momento água, só um segundo. Então, ninguém tem bola de cristal, né? Como a Cláudia tá falando. Então é fundamental que você se expresse, que você fale, que o seu corpo seja um território de domínio seu. E aí, a partir desse domínio, você vai decidir como esse prazer vai ser desenvolvido e expressado. A gente tem que parar de colocar, de alimentar a ideia de que o prazer que a gente vai sentir vem do outro, tá? Isso é um complemento. O outro, ele pode contribuir com o seu prazer, mas ele que eu digo o outro, tá? Pode ser ele ou ela. Ele não é responsável pelo seu prazer. E não adianta você querer entrar no momento do ato sexual se a sua cabeça tá em outro lugar. A sua cabeça tem que estar ali, senão não vai ser bom, senão não vai ser agradável, senão não vai ser prazeroso. Então você precisa até contar com a compreensão do parceiro, olha, hoje eu não tô legal. A gente parte do princípio de que o mundo não vai acabar amanhã. Então se hoje você não tá bem para isso, ok, amanhã é outro dia, né? E as coisas, tudo passa, né? Em algum momento aquele problema que tá gerando a falta do interesse, a falta do desejo, que o mais difícil é lidar com a falta do desejo, né? Porque quando existe o problema na hora de alcançar o orgasmo, o caminho, né, para você chegar até ele tá aberto. E aí você vai exercitar isso de uma maneira mais livre, né? Você vai exercitar isso com mais paciência. Agora, quando falta desejo para você iniciar uma relação, aí é mais complicado e você tem que se ouvir. Né? O que isso quer dizer para mim? O que essa falta de desejo representa? Tem a ver com a admiração ou não admiração que eu sinto pelo meu parceiro? Né? A admiração é uma coisa muito presente, né? Quando você admira o outro, a chance de você sentir desejo por ele na relação é muito maior. Será que isso tem a ver com alguma disfunção minha, né? Alguma coisa no meu corpo? Eu estou sentindo algum tipo de dor, algum desconforto que está me inibindo, né? Em relação ao desejo? Toda relação necessita priorizar o diálogo. Isso, né? A Cláudia está falando exatamente. O diálogo é fundamental para tudo, né? Eu acho que é a base de todo entendimento. Porque, como a outra Cláudia falou, não existe bolinha de cristal. 5? 5 minutos, gente. Alguém tem pergunta? Alguma coisa que eu não tenha falado? Ou alguma coisa que eu tenha falado e vocês não tenham entendido? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Então, voltando para essa questão da verbalização, enquanto alguém faz pergunta ou não faz, é importante você entender por que você está com essa falta de desejo sexual. E aí, a partir desse momento,
você vai trabalhar em cima da solução. Print, momento print. Foi? Então, uma outra coisa que eu ouço muito no consultório, curiosamente, principalmente as mulheres, mas eu ouço de homens também, mas muito mais de mulheres. O sexo é uma questão muito maior para a mulher, né? Isso é inegável. Mas as mulheres falarem assim: eu tenho prazer, eu sinto desejo, mas muitas vezes eu tô muito cansada, então eu fico com preguiça de começar. E aí algumas cedem, né, a essa preguiça e não fazem, ou enfim, não dão continuidade, ou outras não, se permitem iniciar e aí flui maravilhosamente bem, fala que correu tudo bem. Só que é importante você identificar exatamente se é preguiça, né? Porque se é aquela preguiça do cansaço e você acha que vale a pena vencer essa preguiça, igual a gente tem preguiça às vezes de fazer uma atividade física, tem a preguiça de qualquer coisa, né? De arrumar alguma coisa em casa, e aí você fala, não, eu vou vencer porque essa preguiça aqui não vai ser favorável, não vai ser interessante alimentar. A preguiça, de um modo geral, não é uma coisa muito positiva. Se for por isso, e você achar que vale a pena investir no ato naquele momento, ok. Agora, se for falta de desejo por tudo aquilo que eu falei antes, então requer que você de fato procure um profissional. E aí pode ser, como eu falei, tanto o profissional médico, para a mulher, a ginecologista, né? Muito recomendada para isso, o homem, o urologista e a terapia, psicólogo que vai trabalhar com ambos, né? Tanto o homem quanto a mulher. E se a pessoa quiser procurar o homem, o homem quiser procurar, às vezes, um urologista para se sentir mais à vontade, para falar, porque o homem fica com muito receio, às vezes ele demora várias sessões para falar sobre esse assunto, e geralmente ele começa se justificando, tipo, tem uma coisa que eu queria falar, mas assim, eu não sei se isso eu falo na terapia. E aí você vê que ele fica muito constrangido, né? Porque primeiro para o homem admitir que ele tem um problema sobre a sexualidade dele, sobre o funcionamento dessa sexualidade, já é muito difícil. Culturalmente, né, em relação à sociedade, é muito difícil ele admitir que ele está com um problema dessa ordem. Porque logo vem a mente de que ele pode parecer menos homem. E pelo amor de Deus, né, vamos acabar com essa ideia. Né? O homem não é menos homem porque ele quer mais ou menos sexo. Né? A masculinidade dele não está nisso. E aí quando eu digo masculinidade, serve para o homem hétero, serve para o homem bi, serve para o homem homossexual. Então assim, o homem, ele não deixa de ser mais viril, não deixa de ser mais potente porque ele está um período desejando menos ou porque ele não teve uma ereção. Até porque eu deveria considerar, se fosse assim, que o homem é definido, né? O pênis dele representa, e não é. Assim como a vagina não representa a mulher. A gente não pode definir uma pessoa por uma parte do corpo dela ou por um momento que ela esteja tendo. Então é fundamental que ambos se entendam nesse lugar de fragilidade. O homem vai fragilizar em algum momento, em alguma coisa. A mulher vai fragilizar, embora ela lide muito melhor com a questão da fragilidade do que o homem. Mas é muito importante que ambos entendam que isso faz parte, isso não desmerece, isso não faz deles, né, menos homens, menos mulheres, ou pessoas menos interessantes, pessoas menos sexys, assim como a questão da sensualidade também não está na roupa, como eu falei lá no início. A questão da sensualidade não está na cor do batom, não está em nada disso. A sensualidade, a sexualidade está na energia que cada um emana, de preferência naquele momento, né? Você não tem que provar para ninguém se você é maravilhoso, se você é bom de cama, se você é boa de cama. Interessa a você, ao seu parceiro, né? A sua parceira. Tem 2 minutos para então. Gente, tem 2 minutos. Eu não vou nem me estender, porque senão eu vou me empolgar falando de mais alguma coisa. Como eu sempre digo, a gente pode voltar nesse assunto numa outra live. Espero que tenha sido assim útil para vocês, que eu tenha abordado temas que de fato sejam interessantes para a realidade, né, de vocês ou de alguém que vocês conheçam, enfim. Mas estou aqui à disposição. Deixa eu ver o pessoal que está aqui. Deixa eu aproveitar esse tempinho para falar com quem eu não falei, que entrou depois. Deixa eu ver se eu chego lá. Não sei nem se está todo mundo aqui ainda. Dulcineia, Lilian, que bom que vocês estavam aqui, Bia, Mara, minha prima, Manu, a Carmen, Leandro estudou comigo, não sei se você tá aí ainda, bacana, a gente fez faculdade junto. Pedro Paulo, Júlio, meu amigo, meu irmão.
Quem mais? Ana. Nossa, é muita gente. Dani. Janaína. Janaína eu já tinha falado, né? Quem mais que eu não falei? Cristiano. Júlia, contagem regressiva. Gente, olha, muito obrigada a todos. Desculpa se eu não falei algum nome, se passou sem eu conseguir ver. Obrigada aí por vocês estarem aqui comigo mais uma semana. Semana que vem a gente vai estar aqui de novo. Vou pensar num tema bacana pra gente falar. Dúvidas, mandem no direct. Gratidão. Tenham uma noite aí de muita paz, muito autoconhecimento, muito entendimento. E casais, exercitem. Beijo grande pra vocês.